Tessalonicenses 5, do 16 ao 18, diz assim a palavra de Deus: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus Santo e bendito, estamos diante da Tua palavra, suplicamos, ó Deus, a Tua misericórdia sobre nós. Fala os nossos corações, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, sair daqui transformada, Deus, pela virtude da gratidão. Mas queremos Te engrandecer e dar-Te ações de graças, Pai, conforme a Tua palavra nos orienta. Pelas motivações certas, ó Deus amado. Então nos instrua nessa tarde, fala os nossos corações. Cada irmã que entrou aqui neste lugar, Senhor amado, saia daqui com a certeza de que o Senhor falou com elas. Assim nós oramos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. As irmãs podem sentar. Meu marido tem quase 20 anos de ministério pastoral, quase 20, vai fazer 20 esse ano. Ele diz que toda vez que sobe aqui dá um frio na barriga, gente, é assim mesmo. É assim mesmo, não tem outra. É o temor que a gente tem no coração, né, de falar aquilo que realmente está no coração de Deus. Nosso tema hoje é a virtude transformadora da gratidão. Nós, muitas vezes, carregamos tantos fardos, tantas responsabilidades, a casa, a família, o trabalho, a igreja, que a gente acaba esquecendo de olhar para, de fato, as coisas que a gente tem. A gente fica muito olhando para aquilo que nos falta. Às vezes, a gente fica pensando no tempo que não sobra, no reconhecimento que não vem, principalmente daqueles que estão mais próximos, o apoio que a gente deseja e às vezes também não tem. E sem perceber, em vez da gratidão habitar no nosso coração, começa a habitar um sentimento de murmuração, de escassez, de falta. Mas a palavra nos diz que nós devemos dar graças ao Senhor em tudo. Porque essa é a vontade de Deus. É vontade de Deus para nós, em Cristo Jesus, que a gente seja grata. Não é para a gente ser grata só porque a gente recebeu a dádiva. Não é para a gente ser grata só porque Deus deu uma bênção para a gente. Não é para a gente ser grata em alguma circunstância ou outra. Ele fala aqui, é para a gente ser grata em todas as coisas. Não é só quando está tudo bem, quando está ruim também. A gratidão é como um colírio que abre os nossos olhos para enxergar a abundância escondida nos detalhes. Guarda essa frase. A gratidão é como um colírio que abre os nossos olhos para enxergar a abundância escondida nos detalhes. É naquele detalhe do seu pão com manteiga sobre a mesa. É no detalhe daquele seu lençol, onde você de noite pode deitar o seu corpo. É no detalhe do teto que você tem para descansar. É no detalhe do filho, do abraço. É no detalhe dos amigos. É no detalhe da família. Nesses pequenos detalhes, a gratidão, ela serve como um colírio para fazer a gente enxergar. Quanto mais grato é o nosso coração, mais a gente consegue perceber as coisas que Deus tem nos dado. E a gente tira os olhos da murmuração, a gente tira os olhos da escassez, a gente olha para as coisas que Deus fez. E acima de tudo, a gente coloca os olhos na verdadeira gratidão que deve estar em nós, que é a gratidão pela obra redentora de Cristo em nossas vidas. Ela tem que estar acima de tudo. E a gente vai discorrer sobre esse tema, trabalhando a gratidão como uma forma de olhar a obra que Cristo operou em nós. Quando a gente aprende a agradecer a Deus, até os fardos se tornam mais leves. Sabe, pode estar aquele dia pesado, mas você tem a gratidão no seu coração. Você sabe que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas vão acontecer segundo o propósito de Deus. Então a gente aprende a agradecer e vai lançando os nossos fardos sobre o Senhor, porque Ele fala, lançai sobre mim os vossos fardos. Se estiver pesado, traz para mim, que eu carrego. O apóstolo Paulo, que escreveu essa epístola de Tessalonicenses, e aqui nas suas considerações finais, ele dá essa orientação, dá, na verdade, esse imperativo, né? Deem graças. Ele é um homem que viveu muitas dores. O apóstolo Paulo foi um homem de sofrimentos, de dores, de luta, mas ele diz, não somente nessa carta aos Tessalonicenses,
mas também os filipenses, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu a viver contente. Isso está escrito em Filipenses 4, do 11 ao 13. Ou seja, o ser contente não é algo que está em nós naturalmente, mas ele teve que aprender. E o contentamento, assim como a gratidão, ela é um exercício. Ela exige de nós uma disciplina. Ela exige de nós que a gente tenha um hábito de agradecer. E é muito interessante porque a gente vê na palavra de Deus, no livro do profeta Daniel, que quando o rei Dario ele faz um interdito ou uma proibição, a pedido lá dos prefeitos e governadores que queriam meio que sabotar o Daniel, o rei Dario ele assina um interdito, uma proibição, para que ninguém, durante o período de 30 dias, adorasse outro Deus, senão ao próprio rei. Qualquer pedido que tivesse que ser feito tinha que ser o rei, não os seus deuses. Queriam atingir, na verdade, Daniel. Mas a palavra de Deus diz lá para a gente em Daniel 6,10. Se vocês quiserem abrir, Ezequiel e Daniel em seguida. Só vou ler o versículo 10, Daniel 6,10 fala assim, ó. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, ou seja, a proibição, ele voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Daniel ele desenvolveu o hábito, o costume de orar, de dobrar os joelhos, de dar graças ao Senhor. Ele fez isso porque quando ele já tinha dentro de si enraizado esse hábito, virou uma raiz dentro dele, a raiz da gratidão. Não importou a circunstância, não importou a proibição, ele fez o que era habitual a ele. Ele proibiu, vou lá para o meu quarto, vou orar, eu vou dobrar o joelho, vou orar, eu vou dar graças ao Senhor. Nós temos que aprender a ser assim, independente das circunstâncias. Quando a gente enfrentar as pressões da vida, a gente tem que cultivar o costume de agradecer a Deus, porque não vai ter diversidade, não vai ter luta, não vai ter problema pelo qual venha sobre nós, que a gente não vai ver a mão de Deus atuando, que a gente não vai ver a mão de Deus operando. A gratidão ela tem que ser para nós um estilo de vida. Não é fácil, minhas irmãs. É fácil, muitas vezes, a gente falar, mas como fala aqui, é um exercício. A gente tem que se disciplinar. Porque se a gente parar para pensar, cada suspiro que a gente dá é um presente de Deus. Cada coisa que a gente vive, se a gente observar o nosso corpo humano, todos os detalhes da riqueza que nós somos, a biologia humana, ela é perfeita, ela é complexa. Isso tudo é criação do nosso Deus. Mas muitas vezes a gente deixa de perceber isso até nas coisas mais simples, porque a gente vive numa cultura marcada pelo sentimento dos direitos e privilégios, onde reina a meritocracia, onde a gente acha que a gente merece felicidade, saúde, riqueza e poder. Então, se eu tenho essa mentalidade de que eu mereço isso, tudo que me acontece é porque eu mereço mesmo, gente. Não tem que agradecer a mim, não. Então, quando a gente está enraizado nessa cultura, a gente também desconsidera a cultura da gratidão. O apóstolo Paulo, mais uma vez ele nos lembra em Colossenses 2, 6 e 7, eu vou só destacar a parte que eu quero falar, tá? Assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver neles, enraizados, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Ou seja, essa egolatria que cria raízes em nós, a coisa do homem, ter tudo voltado para ele, tudo sufocando a virtude da gratidão, ela tem que ser descartada, porque nós temos que crescer. Esse crescendo aqui no original, ele é transbordar. Ele é um crescendo que não é um crescendo para mim, é um crescendo para fora. Ele transborda na minha vida em ações de graças. Então essa gratidão não é só pelas bênçãos que eu recebo de Deus. Não é que ele conta as bênçãos, né? Conta as bênçãos, o pastor Átila, né? Cantava muito essa música, contar as bênçãos. Não é isso.
Essa gratidão que a Bíblia fala para nós não é isso, não é manter um otimismo diante de um desastre. Ela é uma gratidão transformadora. É algo que muda a nossa mente, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de pensar. Ela molda em nós uma mentalidade intencional que engrandece a Deus e que agradece a Ele continuamente. Não pelo que Ele nos dá, mas pela essência de quem Ele é. Amém. Veja bem, em Romanos 1, também vou só pegar o texto que é importante, de 20 ao 24, a Bíblia nos diz que a humanidade, vemos que a humanidade é indesculpável. Ela diz, esse texto nos diz, se vocês quiserem abrir só para acompanhar, fiquem à vontade. A humanidade é indesculpável. Conhecendo a Deus, não o glorificaram, nem lhe deram graças, tornando-se insensatos, e por isso Deus mesmo os entregou às impurezas. Minhas amadas, isso aqui é uma coisa que para a gente é uma grande tragédia. Deus, pelas nossas impurezas e impiedade, Ele nos entregou. E ali é duro a gente ouvir isso. Quando a gente não tem Cristo, como é que a gente se encontra? Realmente entregue as nossas impiedades e as nossas paixões. A gente mesmo recorda como a gente vivia, sem esperança. A gente vivia afastada de Deus, escravizada por qualquer paixão que pudesse dominar o nosso coração. Não havia como a gente escapar da condenação eterna. Mas um dia a gente foi justificada pelo Espírito Santo. Um dia Cristo escolheu habitar no coração da gente. E por meio do Espírito Santo Ele nos convenceu do pecado que antigamente nos dominava. Era um pecado que dominava a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ações. Ele passou a não ter mais poder, porque o sacrifício de Cristo na cruz, Ele se tornou o substituto perfeito. E quando Ele se tornou o substituto perfeito na cruz, para justificar os meus pecados, Deus então passou a olhar para mim através da morte e da ressurreição de Cristo. Não mais olhou para mim como a Cleide. Ele olhou pelo sangue de Cristo que passou sobre a vida da Cleide, o sangue de Cristo que passou sobre a vida da Marcela, o sangue de Cristo que passou sobre a vida da Juliana. Ele passa a olhar a gente dessa forma. A nossa dívida do pecado, ela foi totalmente paga pelo sangue derramado na cruz. E só por isso que é grandioso e maravilhoso demais, a gente deveria viver continuamente ações de graça. A alegria da salvação, ela, com o tempo, parece que a gente vai deixando ela se perder. A gente vai acostumando com a salvação na nossa vida. Mas se a gente parar para refletir quem nós éramos antes de Cristo entrar na nossa vida, a gente vai ver que obra poderosa que foi operada em nós. O Senhor olhou para nós e Ele falou assim: eu vou te tornar livre. E você fala assim: Senhor, por que eu? A gente não sabe por que, gente. Você sabe por que você? Você merecia? Eu não merecia. Mas a graça dele veio e alcançou de um modo tão poderoso. E aquele sangue que verteu lá na cruz, ele verteu para dizer para o Senhor, né? Aquela dívida que estava sobre mim, Ele pagou. Ele disse: tetelestai, está pago. Não tem mais nada. Eu paguei para você aquela dívida que era sua. Eu tirei a condenação que estava sobre você. E agora você tem um Deus. Agora você tem livre acesso à presença do Pai. Nada mais impede você de andar com o Senhor. O véu que separava, já não separa. O véu foi rasgado de cima a baixo, nos dando aquele acesso que antes só era permitido por meio do sacerdote. Agora, o sumo sacerdote, que é Cristo, Ele se fez propiciação em nosso lugar. E a gente tem acesso livre à presença de Deus. Que maravilhoso é isso! Você não precisar ir de ano em ano ao tabernáculo para ir lá oferecer o seu sacrifício. Quando agora você tem acesso livre à presença de Deus e você tem que entrar por suas portas continuamente com ações de graças, o que a palavra nos instrui. E muitas vezes a gente esquece disso tão maravilhoso que Deus fez em nossa vida. Por essa razão a gente deve render graças não apenas pelas dádivas, mas pelo caráter de Deus, por quem Ele é. Se a gente não fizer isso, a gente se torna como uma noiva. Como uma noiva que o rapaz quer pedir a menina em casamento, chega com anel lindo, maravilhoso para ela, aí fala assim:
você me aceita o seu marido para casar contigo, você quer casar comigo, aí dá o anel para ela, aí ela pega o anel, acabou no slide, né, Val? Ela esqueceu do slide ali. E aí dá o anel, ela abre aquele anel lá, aí quando ela abre o anel, e ela olha para ele maravilhada, que anel lindo, ai meu Deus, olha as pernas, que marido, o noivo tá ali, né, ajoelhado lá, fazendo aquele negócio para ela, e ela só contemplando aquele anel, ela tira o anel, bota no dedo, que lindo, eu vou mostrar para minhas amigas, obrigada pelo anel, que lindo. E o noivo tá assim, olhando para a cara dela, tipo assim, ei, oi, tô aqui. Às vezes a gente é assim também com Deus. Ele nos abençoa, a gente fica feliz da vida com as bênçãos e esquece do doador da bênção. E esse cuidado a gente tem que ter na nossa vida, porque a gente tem que amar a Deus por quem Ele é e não pelas dádivas pela qual Ele nos beneficia, né? Deus é soberano, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é resgatador, Ele é torre forte, Ele é segurança, Ele é vida, Ele é esperança. Ele é maravilhoso, Ele é tudo isso e muito mais, que eu nem lembro de todas as qualidades, que são muitas. E a gente tem muitas razões para adorar a Deus, para agradecer a Ele. Até o incrédulo, ele agradece pelas dádivas que recebe. A gente vê aí até assassino agradecendo. Não, graças a Deus que, né, daqui a pouco ele está lá, está no tráfico de drogas, né? Não, eu quero agradecer. Você vê o rapaz agradecendo, daqui a pouco ele está cantando lá no palco com funk, com palavrão, com tudo. E assim, as coisas são... Até o ímpio agradece por dádiva, mas só o cristão pode agradecer a Deus pela sua santidade, pela sua pureza, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua salvação. Só aquele que foi regenerado em Cristo consegue ver Deus dessa forma e agradecê-lo. Bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia, durante as noites a tua fidelidade. Tem esse slide aí, não tem valor não. Mas no processo de enraizar a virtude da gratidão, a gente enfrenta alguns obstáculos. Isso é fato. Quando a gente quer enraizar essa cultura em nós, esse costume em nós de sermos gratos, obstáculos aparecem. E o primeiro obstáculo que aparece é o obstáculo da murmuração. Ninguém murmura aqui, né? Amém. Igreja Santa, glória a Deus. Ninguém aqui murmura. Quando nossos olhos, irmãs, realmente se fixam nas coisas que faltam, nasce no nosso coração a murmuração. A gente tem que lembrar que foi por causa da murmuração que o povo de Deus vagou e pereceu no deserto. Na rotina da dona de casa, nos muitos afazeres, no momento em que a gente está atribulado, cheio de coisa para fazer e parece que ninguém compreende aquilo, a tendência é a gente murmurar. A tendência é a gente murmurar quando chega aquela fase 40 mais, 50 mais, e que vem aquele calor de repente, que você não entende de onde vem nem para onde ele vai. A tendência é você murmurar. A tendência é a gente murmurar diante de uma enfermidade, a tendência é a gente murmurar diante de umas circunstâncias que vêm sobre nós. E a gente deixa com essa murmuração toda de ver o que Deus está fazendo. Você já agradeceu a Deus pela máquina de lavar? Eu lembro, gente, máquina de lavar, gente. Mamãe, 4 filhas lá, aquelas provas de pano, lembra, mãe? Tinha que estender tudinho lá na porta, no varal, gente. Pensa nisso de sofrimento. Pensa, lembra que a gente morou até num lugar, quando faltava água, tinha que carregar o balde lá, para tomar banho no balde. Gente, agradece pelo chuveiro, agradece se você tem a oportunidade de tua banheira na tua casa, dá glória a Deus, aleluia. Até se você tiver um chuveirinho, caninho caindo na água, já é bênção, gente. Já é bênção que tem que carregar água. Tanta gente não tem isso. O alimento na nossa mesa, né? Como é bom. A gente reclama da louça na pia. A gente reclama que ficou um tempão fazendo lá comida. A gente deveria de agradecer a Deus por essas coisas. Porque às vezes a gente reclama porque tem muita louça na pia, porque fez 3, 4, 5 variedades de alimento numa refeição só. E a gente faz 2, 3 refeições por dia, até mais, né? Até mais, a verdade é essa. Enquanto umas pessoas fariam festa para ter só uma. Muita gente pularia de alegria para ter uma roupa para vestir. Estava vendo um dia uma irmã, esses dias uma irmã fazendo um trabalho missionário na África com as crianças. A igreja num casebrezinho, e ela com aquele monte de criança assim sentado na areia, gente.
Aí ela falou, aqueles que têm sapato, vêm de sapato. Aqueles que não têm, vêm descalços, outros de chinelo. E uma alegria indizível no coração deles. Sabe, que não é pelo que a gente tem, é pelo que a gente consegue contemplar de Deus na nossa vida. Mesmo em meio à dificuldade, à escassez, essas pessoas, aos nossos olhos, eles não têm nada. Uma irmã amiga minha que foi fazer missões em Moçambique, ela falou que ela tinha que levar daqui material e quando chegava lá, até um EVA era surpreendente para eles. Eles não sabem o que é um EVA, eles não sabem o que é um lápis de cor, não sabem o que é aquilo que a gente joga fora muitas vezes. Aqui na escolinha, recortando, sobrou, é um retalho, joga fora. Isso para eles é ouro, porque muitas vezes o desenho deles é feito no chão, no barro, na terra. Então a gente agradecer a Deus por tantas coisas maravilhosas que Ele tem feito. E se a gente olhar, também existia, posso contar até para vocês uma parábola, não sei que horas eu comecei aqui, mas vou contar uma parábolazinha da cidade do Resmungo, vou ver se eu lembro dela. Era uma cidade onde todo mundo reclamava. Reclamavam de tudo. Se estava frio, reclamava. Se estava calor, reclamava. O filho reclamava do pai, o pai reclamava do filho, a esposa reclamava. Era uma reclamação só. Um dia chegou o mercante lá, o mercador nessa cidade. E ao chegar lá, ele chegou com um cesto. Aí ele falou, nossa, esse povo tudo reclamando. Aí ele, pessoal, tudo bem? Moradores dessa cidade linda, que fica nas montanhas verdejantes, à beira desse rio que corre, maravilhoso. E ele começou a exaltar as qualidades daquela cidade, começou a mostrar. Eu gostaria de que vocês, vou fazer um desafio para vocês, eu gostaria que vocês viessem aqui, cada um, que eu vou dar para vocês a felicidade, eu vou dar para vocês, eles não falam que vai dar felicidade, eu vou transformar a reclamação de vocês em felicidade, uma coisa assim, tá? Aí ele chamou o pessoal, pediu para cada um escrever o seu problema no cestinho e botar no cesto dele. Enquanto o pessoal botava ali, ele estendeu uma corda, pegou cada problema e foi pendurando na corda. Aí depois ele falou assim, agora eu vou dar um segundo desafio para vocês. Cada um vai lá na corda, escolhe o menor dos problemas e fica com você. Aí cada um foi lá, escolheu o menor dos problemas e segurou os seus problemas. Aí agora vocês olhem os problemas, olhem os problemas que estão na mão de vocês. Aí quando ele foi observar os problemas e cada um falou, cada um pegou exatamente o seu próprio problema. Porque as pessoas entenderam naquela hora que não era o problema dela o maior de todos. Na vida ali naquela cidade, tinham pessoas com problemas muito maiores. Cada um tinha problemas enormes. Então cada um entendeu que o seu problema não era tão grande quanto o outro, para ele viver o tempo todo reclamando. E de fato é isso. Se a gente para de olhar um pouco para a nossa vida, e olha para a vida ao redor, olha para a vida ao nosso lado e volta, a gente vai ver que nossos problemas que a gente às vezes está reclamando tanto, eles não são tão grandes assim. Então a gente tem que tirar o olho da escassez, o olhar do que falta, ou das coisas que irritam a gente, colocar os olhos nas coisas que Deus já tem proporcionado a cada uma de nós. Precisamos aprender a ser gratas nas coisas pequenas. Começar no exercício de agradecer nas pequenas coisas da vida. Porque quando a gente começa a cultivar a gratidão nas coisas pequenas, os pensamentos de reclamação eles começam a ficar mais raros. Eles começam a sumir de nós. E de fato é isso. Quantas vezes a gente não reclamou da rotina, dos filhos, do casamento, da solidão, em vez de reconhecer o cuidado constante que Deus tem tido para conosco. Tem outro obstáculo também para a gratidão. É o obstáculo, quando a gente fala de gratidão, a gente não pode deixar de falar de ingratidão. A ingratidão ela é raiz de pecado. Adão e Eva, se eles tivessem sido gratos por tudo que Deus tinha dado para eles, eles não tinham cobiçado o que não podiam ter. Deus deu todo o jardim para aquele casal, deu tudo para eles. Só não podiam pegar do fruto da árvore do conhecimento, de um só. Olha só como é que a pessoa, quando bota o olho na escassez, ela esquece de ver tudo mais que ela recebeu. Então, não se contentaram com tudo que o Senhor lhe dera. Seu descontentamento, olha as coisas como é que vão desencadeando. Seu descontentamento os fez cobiçar e chegaram até a cobiçar a possibilidade de ser como Deus, porque a proposta foi essa. Se você comer, você vai ver como Deus vê.
começaram a ter a cobiçar essa possibilidade, o que resultou na queda. Então, amados, a ingratidão, ela gera em nós a cobiça. A cobiça alimenta a comparação. A gente às vezes fica cobiçando as coisas e às vezes no cobiçar algumas coisas a gente começa a se comparar com a outra. Começa, mas poxa, que do outro, parece que o gramado da casa do outro é sempre mais verde, né? E que por vez, ou quase sempre, vai gerar inveja. A rede social tem sido isso, tem adoecido tantas e tantas pessoas. As pessoas ficam ali, botando o dedinho para cima, rolando ali, aquelas histórias, os feeds, tudo que acontece ali, e traz para dentro de si uma insatisfação, como se sua vida fosse horrível, e a vida de todo mundo fosse uma vida perfeita. Quando, na verdade, a gente sabe que aquilo dali é só um recorte. Aquilo dali não é a realidade. Todo mundo sabe que a realidade é acordar de manhã descabelada, é você correr na correria do dia, tem que fazer suas coisas, é você tem que preparar a comida correndo, levar a criança para colégio, é tudo isso, a realidade é essa. Aquele recortezinho ali, às vezes, é o que faz você querer o que é do outro. Tem inveja, que a inveja é o que é, né, na verdade, a inveja, né? Ela é um desejo intenso de possuir aquilo que pertence a outra pessoa. Um exemplo bíblico disso é de Saul. Saul invejou Davi. Por que ele invejou Davi? Por causa de um cântico de vitória depois de uma guerra. Olha que coisa pequena. O que Davi era, gente? O que Saul era? Ele era o rei de Israel. Ele invejou o soldado que voltou lá, o guerreiro que voltou da batalha, e que o pessoal começou a cantar como se ele fosse um guerreiro melhor do que Saul. E a vida de Davi virou um inferno por causa disso. Ele foi perseguido, ele teve que fugir, ele foi parar numa caverna, porque a inveja é pior que o ódio. Ela consome, ela destrói relacionamentos. E isso tudo começa num fruto de ingratidão dentro do coração. De não agradecer por que tem, não ver e reconhecer as coisas boas que tem e querer o que é do outro. Querer, às vezes, viver a vida do outro. Querer ser como o outro é. Que o outro fez uma plástica, puxou um lift, um cordãozinho. Isso já é até uma ingratidão, né? Você não agradecer a Deus pelo shape que Ele te deu. Aí, já viu esses artistas que tem o antes e depois? Gente, como é que pode? Tem pessoas lindas, às vezes, vai fazendo procedimento, faz outro. Daqui a pouco a cara já virou assim, irreconhecível. Gente, a gente tem que ficar atenta a isso, porque a inveja, ela gera descontentamento, rouba a alegria, sufoca a ingratidão. Devemos ser gratas por quem nós somos em Cristo e pelas coisas que Ele já tem feito em nossa vida. Não ser cobiçosas ou desejar viver a vida do outro. Pelo contrário, precisamos aprender a valorizar o cuidado pessoal de Deus com a gente. O outro obstáculo que a gente encontra aqui é um obstáculo do sofrimento real. A gente fala muito em gratidão, mas a gente não pode desconsiderar. E quando a gente está passando por um sofrimento real, é difícil agradecer. Não é fácil a gente agradecer quando a gente está passando no meio de um luto, quando a gente está aparecendo no meio de um diagnóstico trágico, de uma enfermidade, quando a gente está passando no meio da crise de um casamento, o casamento está por um fio. Não é fácil agradecer nessas horas. Mas quando tem um familiar com dor, tem uma mãe que o filho estava em estágio terminal do câncer, menino novo, não tinha nem os 10 anos o menino. E aí, nesses hospitais, às vezes tem capelão que faz visita, né? E aí o capelão falou assim, olha, não se preocupa, porque Deus não está nessa doença daí não, tá? Deus não está nessa doença aí do seu filho. O capelão falou isso. Aí ela falou assim, não fala isso para mim, porque o que o senhor está me falando não me conforta. O que me conforta, ela falou, era, ainda não sei como eu vou suportar, mas eu sei que Deus não está ausente. O que confortava aquela mulher era saber que Deus não estava ausente do sofrimento que o filho dela estava passando. Era Deus quem dá, ela falou, é Deus quem dá, é Deus quem tira. Eu só peço a Deus fé para continuar bendizendo o nome dele. Olha que tremendo isso, uma mãe vendo seu filho, um terminal de câncer ali, ela só queria enxergar e ela queria continuar vendo que Deus não me abandonou, não abandonou meu filho, Deus está conosco no meio dessa luta. Eu peço para que Ele fortaleça a minha fé, para que eu continue bendizendo o nome dEle, para que eu continue adorando o nome dEle, mesmo passando por dor.
Muitos enfrentam a dor de familiares que rejeitam o Evangelho. Isso é fato, principalmente as mães, né? Ensinam muitas vezes os filhos no caminho que devem andar, os filhos crescem, se afastam do Senhor. Isso traz um sofrimento muito grande para a família. Ou aquele familiar que você por muito tempo tem falado do amor de Cristo e você não vê. E surge aquela frustração quando as palavras que a gente fala parecem cair nos ouvidos surdos, a pessoa não tem reação, não muda. Surge o perigo nessa hora, quando a gente não está vendo a coisa acontecer como a gente gostaria, surge o perigo da gente abafar a gratidão, mesmo diante da insuficiência de não poder mudar o coração de uma pessoa, e vem aquele sentimento ruim na gente, né? De ver a direção que os nossos filhos estão tomando, de ver a direção que um parente está tomando, que não conhece Jesus. Mas a gente tem que lembrar que os planos de Deus não são como os nossos planos. O apóstolo Paulo, ele reconhece que ele foi blasfemo, que ele foi perseguidor, que ele foi insolente, mas que ele recebeu misericórdia. No texto de 1 Timóteo 1,15, ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais ele é o principal. Ele se via como o principal. O que a gente pode aprender com a vida do apóstolo Paulo? Que nunca a gente deve julgar nada como um caso perdido. A gente nunca deve desistir de alguém que ainda não rendeu o coração verdadeiramente para Jesus. Porque o tempo é de Deus, a salvação vem de Deus, as circunstâncias difíceis não vão impedir Deus de alcançar o coração de uma pessoa. Não é o fato da gente não ter o poder de fazer. Deus tem o poder de fazer. Nós não temos, mas Deus tem. E Ele vai fazer no tempo dele. Reconhecer também que Deus, Ele usa o nosso tempo de sofrimento e Ele usa as nossas aflições para fazer o Evangelho dele avançar. A Igreja de Cristo, ela quanto mais é perseguida nos países de maior perseguição, é onde a Igreja de Cristo mais cresce. Onde o povo mais tem que se esconder, onde o povo mais tem que pregar o Evangelho debaixo da opressão de governos, mais essa igreja cresce. Porque, assim como o apóstolo Paulo aprendeu a viver feliz e contente nessas adversidades, ele em nenhum momento ele parou de pregar o Evangelho. Em nenhum momento os sofrimentos pelos quais a gente passa devem deixar de glorificar a Deus e devem deixar de testemunhar que Deus não nos abandona no sofrimento. Deus usa as nossas aflições para ajudar outras vidas. Quantas vezes você foi um instrumento na mão de Deus, porque a luta que você hoje passa está ajudando alguém que... A luta que você já passou, está ajudando alguém que hoje está passando de modo semelhante. Às vezes é isso que acontece mesmo. E por fim, o último obstáculo que eu vou trazer para as irmãs é o obstáculo da vida acelerada. Esse obstáculo não alcança a gente não, gente. Esse não. Nossa vida é como nos anos 60, numa fazenda, a gente sentadinha vendo gado, numa rede balançando, né, Djalminha? Nossa vida é essa tranquilidade, assim. Ninguém tem vida correndo aqui não, tem? Duvido. Quem acorda aqui correndo já, quando vê, já passou o dia. Às vezes a gente pisca, já passaram 3 horas, né? O ritmo intenso nos leva a medir os nossos dias pela quantidade de tarefas concluídas. Até hoje, os checklists, né? Você acorda, já faz tudo que você tem que fazer, vai só ticando ali. Aí tem os pomodoro, faz 30 minutos uma coisa, faz 15 minutos outra, se você não consegue ficar... Tem tudo, tem técnica para tudo. É rotina doméstica, cuidado com a família, gente, acompanhar os filhos. Tem gente que já está nessa fase de cuidar dos filhos, cuidar dos pais e cuidar da casa, do marido, né? A gente passa por muitas fases na nossa vida. E o compromisso, né, de trabalho, quem tem que ir no mercado, quem tem que ir no hortifruti, quem tem que ir no banco. Hoje não é banco, tudo é digital, né? Mas antigamente tinha que ir no banco, gente. Compromisso social, aí você está todo atolado, não tem tempo para nada, nem para lavar a louça. Aí vem aquele zap assim: amiga, hoje é meu aniversário, vou comemorar. Aí você fica assim, você ama aquela amiga, você fala: Jesus, podia ser outro dia. Mas você vai, que o mais importante é estar ali junto com a amiga. Mas é justamente, a gente vive nessa correria e encaixa. Muitas vezes a gente também não consegue dizer não para algumas coisas que a gente deveria de aprender a dizer não.
O perigo não são as tarefas em si, mas o perigo é permitir que elas definam a gente e roubem o tempo da gratidão e da comunhão com Deus. A gente pode sim ter nossas tarefas, ter uma agenda cheia, mas a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a agenda cheia está sufocando a nossa gratidão a Deus. E o que a gente comunica para Deus quando a gente não consegue reservar um tempo para agradecer por quem Ele é e por suas dádivas? O que será que a gente comunica para Deus? Porque Deus está nos céus, porque a Bíblia fala assim, Deus busca adoradores que o adorem em espírito e verdade, ou seja, Ele está buscando, gente. Está no céu assim, ó, buscando adoradores. E o que a gente transmite para Deus? O que a gente comunica para Deus? Quando na nossa agenda cheia, naquele dia a dia corrido, a gente não consegue separar um tempo para Ele. Ou quando a gente faz aquele agradecimento meia boca, né? Olha como é que é interessante. O costume, como o Daniel tinha. Eu acho que a maioria das irmãs, se não todas aqui, tem o costume de agradecer antes de comer. Vai no restaurante, é costume. A gente já acostumou. De manhã, no café da manhã, à noite, a gente tem costume, a gente criou esse hábito, né? Aí, mas às vezes tem que ter cuidado para esse costume não ser uma coisa mecânica, porque Deus espera algo que surge de dentro do nosso coração, uma gratidão genuína por quem Ele é. Mas a gente também, às vezes, faz aquele agradecimento, passa para Deus aquele agradecimento meia boca assim, né? Já cansado, no final do dia, ai Deus, dá na cama já, obrigada por esse dia, tá, Senhor? Amém, glória a Deus, aleluia. Já vai para a glória ali dormir mesmo, na feliz da vida. Deixa eu beber mais uma água, mas porque isso aqui acontece com uma secura quando a gente está aqui em cima. É o calor. A gente comunica para Deus nessas horas que a gente está com o coração distraído e muitas vezes ingrato. A verdadeira gratidão, ela exige intencionalidade. Parar, reconhecer e celebrar a bondade do Senhor. Não é sobre ter tempo sobrando, mas é como escolher priorizar a Deus, que nos sustenta em meio à correria da vida. Jesus perguntou, né? Lembra da famosa frase? Onde estão os outros 9? Lembra dos leprosos? Cada um foi cuidar da sua vida, só voltou um para agradecer, e esse que voltou não somente foi curado, como ele foi salvo também. Vai, a tua fé te salvou. Olha que tremendo, que bênção, né? E a gente separar esse tempo para buscar a Deus, separar esse tempo para agradecer a Deus, a gente está mostrando para Ele o quão importante Ele é nas nossas vidas. Em que lugar realmente Ele merece em nossas vidas, que é o primeiro lugar. É o destaque da nossa vida, Ele tem que ser primeiro em tudo. Quando a gente acorda de manhã, fala assim, eu te rendo graças por esse dia, eu te entrego esse dia. Está aqui Ele, cuida, governa, porque tu és soberano. Faz na minha vida o que o Senhor quiser durante esse dia, Senhor. Que eu seja instrumento em tuas mãos por onde eu passar, para que as pessoas possam ver o Senhor por meio da minha vida. Faz uma oração matinal assim, desse jeito ao Senhor. Já estou terminando, minhas irmãs, estou indo. A estratégia do inimigo, uma das estratégias do inimigo nos nossos tempos tem sido a distração. A gente fala muito sobre isso e, de fato, ele é astuto, ele é perspicaz, ele sabe convencer a gente que a gente está ocupada fazendo coisa boa. Então, a gente às vezes fala assim, não, essas coisas eu tenho que fazer mesmo, não tem jeito. Aí você se justifica de não agradecer porque as coisas que você está fazendo são coisas que você precisa realmente fazer, não é pecado que você está fazendo. Está cuidando da sua casa, da sua família, do seu filho, está cuidando do seu trabalho, está cuidando das coisas que você tem que cuidar. Então, às vezes, você vem assim com aquela justificativa do inimigo mesmo para te deixar numa situação de conforto, numa situação estagnada, porque, na verdade, é isso. Quando a gente não tem um coração devoto a Deus, em agradecimento, em oração, em súplicas, a gente fica distraída na nossa fé. A gente fica apática na nossa fé. E o inimigo ajuda a gente a ficar assim mesmo. Não, ele engana a gente. Acredita que você não precisa ficar fazendo essas coisas não, você já está fazendo muita coisa. Isso aí Deus vai te entender, Ele é misericordioso, Ele é bom. Ele cozinha mesmo, gente, no nosso ouvido. E aí a gente, se não lutar contra isso, se não botar o pé e não permitir que Ele convença a gente a negligenciar a gratidão por causa da correria da agenda, a gente vai acabar se prostrando mesmo à sugestão dele. Escolha então, minhas amadas, reservar tempo para agradecer e buscar o Senhor, mesmo que a sua agenda esteja lotada.
A gente tem como exemplo de gratidão o próprio Senhor Jesus. Cristo é o maior exemplo de gratidão que nós temos. Eu já estou caminhando para o fim. Jesus agradeceu ao Pai antes de multiplicar os pães. Ele falou em João 6,11, a Bíblia fala assim: então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. Jesus agradeceu ao Senhor antes de ressuscitar Lázaro. João 11:41 fala: então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus agradeceu antes de entregar-se na cruz. Mateus 26:27, quando ele está reunido aos seus discípulos na ceia, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças aos seus discípulos, o deu aos seus discípulos. O cálice era a representação do sangue dele, que ia ser vertido em nosso favor. Ele ainda não estava ali no sofrimento maior dele, mas ele estava agradecendo a Deus por aquilo que ele ia fazer por toda a humanidade. A gratidão, a gente aprende com Jesus, que a gratidão ela antecede os milagres. Se a gente tiver um coração grato, a gente vai ver mudança no nosso lar, a gente vai ver mudança no nosso ambiente de trabalho, a gente vai ver mudança na nossa saúde, a gente vai ver mudança nos nossos relacionamentos, a gente vai ver mudança por onde a gente passar. A gente tem que aprender a viver como o Senhor Jesus nos ensinou. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou também de Cristo. Mas o Paulo já era um homem grato por tudo que ele vivia. Ele nos ensinava, em todas as cartas de Paulo fala em gratidão. A Bíblia tem mais ou menos 76 passagens que falam sobre gratidão. São inúmeros os salmos que falam que nós temos que ser gratos. E a maioria deles, se não todos, não falam gratos pelas coisas que Deus nos dá, mas por quem Deus é na sua essência. E eu concluo agora com as irmãs, falando que a gratidão deve ser o fruto da graça de Deus. Ela nos transforma e nos prepara para a eternidade, quando a gente vai viver livre para sempre do pecado, livre da maldade, livre da tristeza. Então, a gratidão ela prepara a gente para esse dia. Que cada uma de nós, mulheres, a gente possa abraçar essa virtude transformadora da gratidão, louvando a Deus não apenas pelo que Ele dá, mas porque Ele é, reconhecendo o que Jesus fez por nós e permitindo que essa virtude se espalhe por tudo que você fala ou que você faça. Avalie a sua vida, vê como é que você anda hoje, olha para dentro de si. Sabe, Deus trouxe a gente aqui nessa tarde para a gente refletir sobre esse tema tão relevante para nós, porque a gente vive tão no automático muitas vezes, que a gente não para nem um pouco para avaliar como tem sido a nossa vida. Como tem sido realmente as palavras que saem dos meus lábios, como eu tenho entrado na minha casa e observado aquele ambiente ali que eu moro, como eu tenho me relacionado com as pessoas mais próximas a mim. Será que eu só me aproximo deles para reclamar deles o tempo todo? É tão ruim você estar com uma pessoa que está o tempo todo ali, né, arranhetando. A Bíblia tem uma passagem que fala sobre isso. Vamos ver quem é um crente aqui que lembra. Quem é crente que fala: é melhor morar numa casa com goteira do que com uma mulher? Olha, tem crente aqui, né? Então, ó, você vê como é que é melhor morar numa casa com goteira. E às vezes a gente está perto de uma pessoa, a pessoa só está reclamando, e Deus tem abençoado tanto, não tem faltado nada. Aí reclama: ai meu Deus, chegou mais uma conta para pagar. Glória a Deus, você tem dinheiro para pagar a conta, aleluia. Se não tiver, ora o Senhor me dá dinheiro para pagar essa conta. Ou te ajudar a gastar menos. Deus, Ele é digno de louvor, minhas irmãs, em toda e qualquer circunstância. Em tudo dá graça, foi o texto que nós lemos, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. A gente lê vários livros assim para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Todo mundo fala assim: ai, estou tanta dificuldade de saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. A gente fala aí: qual é a vontade de Deus para a minha vida? A gente tem essa dificuldade, realmente. A gente fica assim: ó, será que eu estou fazendo a tua vontade? Amadas, o que eu falo para vocês é que a vontade de Deus é que a gente seja grato em tudo. Se você não sabe qual é a vontade de Deus detalhadamente para a sua vida,
Comece a fazer o que você já sabe que Ele quer que você faça. Seja grata. A gratidão verdadeira começa quando a gente olha para Deus na sua essência, na essência de quem Ele é. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é salvador, Deus é resgatador, Deus é fortaleza. Ele é tudo, o início, o fim, o alfa e o ômega. Ele é o libertador, Ele é a torre forte, Ele é sustento, Ele é proteção, Ele é vida, Ele é essência, Ele é tudo para nós. Não há nada além dele. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus provedor, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que cura, Ele é o Jeová Nissi, a nossa bandeira, aquele nosso reino é dele, por isso que diz que ele é a nossa bandeira. A nossa cidadania é o céu, não é a terra, porque o nosso Deus, Ele é rei, estabelecido nesse governo, nessa terra. Então Ele tudo isso para nós. Só por isso já bastava, já seria suficiente para a gente viver agradecendo. O povo de Deus deve ter estampado no seu rosto a alegria porque pertence a um Deus que é soberano, que governa a terra, que os olhos dele não estão fechados para tudo que está acontecendo. A gente vê guerra, catástrofe, fome, terremoto, a gente vê tudo isso. Parece que Deus não está vendo. Deus continua governando a terra. Ele é soberano. Nada está oculto aos olhos dele. Ele não deixou de governar sobre a nossa vida. Você crê nisso? Não, glória a Deus, irmão. Glória a Deus, Deus é fiel. Deus é maravilhoso, Ele é bom. Minha filha ela está rindo, ela sabe que eu sou assim. Eu faço isso. Meu marido é mais discreto, né? Mas eu não sou tanto. Então, amados, a gratidão verdadeira é isso. Então, independente, olha como é que Deus é tão bom. A gente canta essas músicas, né, de toda a cultura, raças, povos e nações, todos irão te louvar. Deus escolheu um povo para si na terra. Antes eram só os judeus. Aí Ele nos juntou a Ele. Né, aqueles que vim para os que eram meus, mas os meus não me receberam. Então agora, todo aquele que crê em Jesus, Ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Todo o que crê tem o poder de ser feito filho de Deus. O filho de Deus é co-herdeiro com Cristo. E agora não somos. Todo mundo fala assim, mas todo mundo é filho de Deus. Não é, gente. Só é filho de Deus quem crê em Jesus. Então, se você crê em Jesus, você deve viver uma vida alegre, uma vida plena, porque Ele veio para que a gente tenha vida e vida. Ele veio para que a gente tenha vida e vida, hein? Vocês estão muito fracas, cadê a abundância, Jesus? Aleluia! Eu vim para que tenham vida e a tenham, hein? Aleluia! Essa glória a Jesus! Essas irmãs estão tudo dormindo aqui, tinha que ter sacudido antes. Então, minhas amadas, voltando para essa palavra que a gente está concluindo aqui, lembre-se disso, 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças ao Senhor. Eu estou em Daniel também, como é que eu estou olhando aqui? Leia aí para a gente. Né? Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos orar, meninas? Deus abençoe sua vida. Que Deus transforme a sua vida com essa virtude maravilhosa da gratidão. Que a gente não esteja aqui ouvindo só mais um dia de pregação, só mais um dia de culto. Que seja um tempo em que a gente possa refletir como está a nossa vida realmente. E a pergunta que eu faço para vocês agora de olhos fechados, se assim quiserem. As pessoas do mundo por onde você passa, elas são tocadas por sua expressão de gratidão? Ou quase sempre elas veem você como reclamonas, mal-humoradas, frustradas, sobrecarregadas pela preocupação, assim como elas vivem, aquelas que não têm Cristo. Então, você que tem, como é que você tem refletido a sua vida na vida do outro? Você tem sido grata pela imutável e absoluta verdade de que Deus é santo e justo, tem total controle e cuidado sobre a sua vida, independente de você passar por enfermidade, independente de você ter um tempo de escassez, independente de tudo, você crê e tem vivido como?
Uma pessoa grata, sabendo que Deus tem cuidado de você e não te abandonou em tempo nenhum. Eu vou orar agora. Deus, nós nos alegramos em Ti. E nós rendemos graças ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, pela confiança que nós podemos ter de que nunca mais estaremos sozinhos, porque o Senhor Jesus nos assegurou disso. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que eu nunca, Pai, nunca mais, Senhor amado, vou poder me sentir só, porque eu sei que o Senhor está comigo, Deus. Isso é motivo de gratidão. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por quem Tu és em nossas vidas e pela obra de restauração que Tu fizestes em nós. Perdoa porque muitas vezes, ó Deus, na correria da vida, muitas vezes nas dificuldades, Pai, da vida, muitas vezes em meio às circunstâncias adversas, a gente esquece de Te agradecer. Muitas vezes o nosso coração, Deus, se ocupa com tantas coisas que não são importantes e deixamos em segundo plano o que seria o primordial da nossa vida, que é a gratidão, é a rendição, é a oração. Então ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada, Deus, a vencer todos os obstáculos, Pai amado, a gratidão. Queremos ter o nosso coração completamente rendido ao Senhor em gratidão. Queremos ter o nosso coração rendido em devoção, em oração. Nós bendizemos o Teu nome, ó Deus. Deus maravilhoso e santo, muito obrigada, Senhor. Porque Tu viste em nós, ó Deus amado, algo que nem nós víamos, ó Deus. Estávamos presas, amarradas, Pai, escravizadas aos nossos pecados. Mas o Seu amor nos alcançou. E a gente não tem palavras, Deus, para agradecer ao Senhor por tão grande amor. Continua essa obra, Deus, em nossas vidas. E nos ensina cada dia mais e mais. Queremos aprender, Pai, mais e mais com o Senhor. Porque sabemos que o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo nós queremos render graças ao Senhor, Pai, pela Sua bondade e fidelidade. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. E amém. Deus abençoe todos, a Dani.